Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. Você foi treinado pelo Fernando Diniz, certo? Uhum. Ele é uma figura absolutamente particular, né, cara? Acho que o Fernando Diniz, ele é um camarada divisivo, tem o dinizismo e o antidinizismo e o caramba. Ele treinou meu time, o São Paulo, e eu adorava a ideia dele treinar o São Paulo antes, eu gostava da ideia, mas depois que ele treinou o São Paulo, puta, cara, eu queria que ele não voltasse mais pro São Paulo, assim, porque eu sofri pra caralho, assim, com umas derrotas muito acachapantes, 5-1 pro Inter, o caramba, e eu não queria. Mas ao mesmo tempo eu admiro ele muito como figura, assim, as ideias que ele defende, como ele olha pro jogador, o caramba, assim, o jeito humano, um cara simples, falam que no trato ele é demais. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, assim, cara, como que foi conviver com ele? Se você sentiu, porque é uma coisa que ele fala muito sobre o trabalho dele, ele quase usa como uma chancela, é que ele melhora os jogadores, tecnicamente. O São Paulo tinha um zagueiro chamado Bruno Alves, que ele falava, o Bruno Alves melhorou depois que eu passei por aqui, ele melhorou a saída de bola dele e tudo mais e tal. Eu queria que você falasse o Diniz como técnico, nessa parte técnica, você melhorou como jogador, você acredita? Ele como gestor de grupo e como pessoa, mano, o que você poderia falar sobre ele? Ele é genial, mano. Genial. Trabalhar com ele foi uma oportunidade muito. Porra, foi um privilégio. Ele melhora realmente o jogador porque ele melhora o time. Eu acho que você, como assiste muito futebol, você às vezes percebe num jogo quando um time não tem um padrão, quando o jogador fica com a bola sem saber o que fazer. E, por exemplo, assistir, eu não assisto muito, eu queria assistir mais, mas eu assisto alguns poucos, mas de qualidade, ver o Flamengo do Felipe Luiz jogando, você sabe, você consegue assistir, você sabe exatamente o que cada jogador vai fazer. Isso melhora, porque às vezes o cara toca a bola sem nem olhar, porque ele sabe que vai ter um jogador passando ali naquele momento, por causa do treino. E o Diniz faz isso, ele melhora, porque quando eu tô com a bola, eu sei exatamente onde vão aparecer a ajuda, onde esse jogador vai aparecer, e isso melhora o geral do time, sabe? Isso é muito importante, isso dá mais confiança. O Vasco mudou agora, assim, claramente por causa disso. Uhum. O Vasco tá numa situação muito ruim, a torcida pegando no pé dos jogadores, e o jogador pegava a bola e falava: "Cara, o que que eu vou fazer agora? Porque a gente não tem um padrão, eu não sei onde é que". E você agora sabe, o jogador pega a bola, tem um cara dando um pique pra aparecer só pro cara falar: "Irmão, eu tô aqui". Ele faz isso pro jogador. Quando o goleiro erra ou quando algum jogador erra, ele não dá a dura no goleiro não, ele dá dura nos jogadores que não apareceram pra esse jogador. Ele fala muito sobre a ajuda dos jogadores, como ele me fala: "Cara, se você não der um pique pra aparecer para o seu parceiro, você vai ferrar o seu parceiro". Então ele faz isso com o jogador, a gente ser um pouco mais solidário dentro de campo. É muito bom, porque a gente sabe exatamente o que cada jogador vai fazer, isso melhora, acho que o coletivo, né. Eh e ele, além de tudo, ele é um líder, mano. Eu acho que talvez a principal característica de um treinador de futebol é de liderança. Eu acho que como os grandes, por exemplo, um Alexandre o Grande, esses caras, a diferença deles era fazer com que aquelas pessoas ele vender a ideia para que todo mundo comprar aquela ideia. E eu acho que um talento do treinador de futebol é fazer isso, fazer com que 20 jogadores tem 11 que vão jogar e tem os outros 11 que estão ali puto da vida porque não vão jogar, fazer todo mundo correr por uma ideia, e ele fazia isso com uma maestria, mano. Ele é muito bom nisso. Eu falo que ele em torneios de Copa, a gente foi jogar no jogo Fluminense contra o Peñarol lá no Uruguai, a gente antes do jogo a gente sabia que ia ganhar porque ele enche a gente de confiança. Fala: "Mano", na minha cabeça é: "Tá, eu vou chegar lá, eu vou arrebentar, eu vou jogar aquele jogo e vai ser muito fácil", e eu já tô pensando, ele enche a gente de confiança, ele vende muito bem aquela ideia dele, esse é um talento, porque muitos treinadores podem até teoricamente ter ideias melhores que ele, mas talvez não consegue vender a ideia, e no futebol não vale, mano. Uhum. Tem que saber vender a ideia, eu acho que ele é muito gênio nisso. Pô, é uma pena que às vezes no Cruzeiro, por exemplo, acabou não dando certo, mas eu acho que quando ele entra ali e o jogador ele consegue vender e o time consegue ter as vitórias e os caras falam: "Cara, tá dando certo, tá valendo a pena", porque a gente treina muito com ele, a gente treina durante 2, 3 horas com ele, É, é muita repetição, repetição, repetição. muita coisa, que normalmente os treinos são 40, 50 minutos, 1 hora. A gente treina mano, no limite. E às vezes quando dá errado, o jogador é: "Pô, mano, vai valer a pena? Tô 3 horas treinando e a gente não tá ganhando". Mas quando a gente começa a ganhar o jogo, fala: "Cara, tá dando certo, então vamos continuar". Acho que ele vende muito bem, é um cara realmente diferente. Eu não tenho o costume de assistir jogo de futebol, mas o Diniz tá lá, coloco pra assistir, porque eu gosto de ver aquele padrão, eu gosto de ver a solidariedade dos jogadores dentro de campo, acho muito bacana. Ele é um dos melhores é o melhor ou um dos melhores treinadores que você teve? Cara, mas eu falo também do Luxemburgo, mano, que foi, eu acho que um dos meus primeiros.
que, pô, o pessoal ainda fala: "Pô, o Luxemburgo tá ultrapassado", mas ele tem um tato com os jogadores que isso é muito diferente, cara. Tem Ele algum te exemplo, assim, de o Luxemburgo provavelmente vira o jogo para o segundo tempo, tá aquele jogo 1-1, 2-1, o cara que ele a mudança que ele faz é um cara que faz um gol, faz uma assistência, ele consegue ter uma leitura muito muito boa, mano, de jogo, e ele consegue perceber isso, cara. Ele é muito bacana. Eu lembro de um jogo, aquilo ficou marcado. É muito bacana a gente pegar treinadores assim, que eu acho que vai enriquece a nossa vida de uma forma e mudam completamente o Igor, a pessoa, né. A gente estava, acho que jogando contra o Vitória, e eu acho que o time não estava correndo como deveria, ou ele achou que não estava. Mano, ele chegou no vestiário, ele deu uma dura na gente, ele pegou a bola assim, ele olhou pra gente: "Vocês sabem que isso aqui", olhando ele: "Isso aqui não é uma bola não, isso aqui é um prato de comida, caralho, vocês têm que olhar isso aqui como um prato de comida". Ele mordia a bola, ele deu um soco numa bola, e a gente, cara, ele ele falando, ele consegue motivar muito, muito o jogador, porque, cara, é difícil, porra, aquela coisa palestrinha e falar: "Vou motivar". Mano, motivar uns caras barbados já é muito difícil. Quando o cara consegue motivar igual o Diniz e o Luxemburgo, mano, os caras já desde vai falar: "Cara, vamos pra cima". Isso é de uma sensibilidade, mano. Eu acho que o Luxemburgo e o Diniz me marcaram muito, mano. E o Dorival, cara, o Dorival teve no São Paulo, o Dorival é muito bom treinador, mano, muito, é? muito, muito, muito bom treinador, muito bom o tato dele com os jogadores, ele tem um respeito muito bom, ele sabe muito de futebol. Uma pena não ter dado certo na seleção, mas ele fez um trabalhaço no São Paulo, no Flamengo, ele é muito bom treinador. Acho que esses 3, mas eu acho que o Diniz e o Luxemburgo nessa forma deles venderem a ideia deles é muito bom. Você acha injusto o Luxemburgo ser hoje taxado co eu detesto vendo a galera tratando o Luxemburgo como quase como um meme, sacou? Ele virou uma coisa assim, a galera trata mal ele, acho que a crônica trata mal o Luxemburgo, acho que até, assim, é injusta, porque ele tem assim, uma trajetória, eu acho que é um dos melhores que eu vi. Sim. Te incomoda ele ser um pouco ridicularizado como ele é hoje em dia? Me incomoda a gente aqui no Brasil, acho que descartar, mano, as pessoas, as coisas muito fácil, mano. Acho que me incomoda sim. Acho que por a gente ter jogos, 80 jogos durante o ano, a gente acaba sendo tudo muito descartável, cara, e eu acho que isso me incomoda. E de ter 20 times no Campeonato Brasileiro, dos 20 times acharem que vão ganhar o Campeonato Brasileiro, e quando perde é a maior merda do mundo, e o Santos não pode perder para o Vasco não pode perder para o Corinthians, porque, cara, como assim, mano? Uhum. E acaba os treinadores, todo mundo sendo descartável, os jogadores, os dirigentes, é uma loucura, cara. Eu já tive treinador que conversou comigo e falou: "Cara, eu queria muito te colocar pra jogar isso no Fluminense, mas, cara, eu acho que tá desgastado, a torcida, cara, vai perturbar, vai falar e, pô, é o meu trabalho que tá aqui". E você olhando, friamente, você consegue perceber, mano. Por exemplo, na época das eleições eu já divido, acho que torcer, é 50%. E aí, por mais que o treinador goste de você, ele acha que vai te agregar, o Twitter, tá todo mundo maluco: "Esse jogador é um merda, esse jogador é um merda". O treinador vai colocar você, o time vai perder o jogo, vai ser a cabeça do treinador aí. O cara também tá lutando pelo trabalho dele, que se pode durar 5 jogos, 6 jogos, então fica tudo muito descartável, todo mundo sabe muito sobre futebol, sabe. Uhum. A gente assiste um jogo de futebol e a gente precisa ter uma leitura daquele jogo, às vezes você fala: "Cara, não consegui muito perceber". E realmente isso acontece muito no Campeonato Brasileiro, porque tá todo mundo tão cansado e exausto da sequência de jogos, às vezes o jogo não tem padrão. Você ligar a ver uma série B, um jogo 10 da noite, às vezes realmente aquele jogo não tem padrão. E tá uma cara tentando: "Não, mas olha o que ele fez, olha o que fez, mas isso aqui tá errado, olha o que esse jogo". Cara, não, mano, às vezes os caras estão jogando, o treinador não conseguiu passar muito bem a ideia, todo mundo precisa ter uma leitura sobre treinadores, sobre jogo, sobre estilo de jogo, e às vezes tem coisas que não precisam, sabe. Às vezes não tem. E a gente acaba jogando coisas fora e vai virando uma loucura. O futebol brasileiro acaba virando isso, porque todo mundo quer ter uma opinião, todo mundo acha que sabe mais do que o outro. Fala: "Cara, realmente eu sou um torcedor de futebol e eu não consigo entender muito bem isso, eu vou lá apoiar meu time, não deu certo, vou voltar pra casa". Às vezes as coisas não são tão profundas como a gente acha também. Uhum, uhum. Isso é bom de ouvir também, né? Porque às vezes a gente acha que tem uma coisa, e às vezes é tão simples quanto isso, né? Às vezes o técnico quer colocar e não pode porque a torcida tá pegando no pé. Às É vezes é isso, simples. E cara. aí fica o cara na mesa redonda falando, não, porque não sei o quê, enfim.